Olá, queridos alunos. Vamos dar seguimento às nossas aulas, agora com a aula de número 8. E para esta aula, vamos continuar utilizando o livro do professor Francisco Jorge dos Santos, Além da Conquista, mas também vamos usar um fragmento da obra de Nádia Farage, As Muralhas dos Sertões, né? Principalmente esses dois materiais. Então, veja, na aula anterior nós falamos da resistência indígena, em especial dos Mundurucus e dos Muras. Hoje vamos tratar ainda da resistência indígena, mas agora olhando, observando, destacando algumas rebeliões que ocorreram nos rios Negro e Branco, né? E para tratar disso, preparei um pequeno material que vou agora mostrar para vocês aí na tela. Bem, então ocorreram várias rebeliões no Rio Negro, mas nós vamos destacar aqui apenas uma, a que aconteceu nas aldeias do Rio Mariê, que é um dos tributários do Rio Negro pela margem direita, né? E aconteceu lá uma rebelião em 1755. Portanto, o Rio Mariê, ele se apresenta como uma arena de uma importante demonstração da resistência indígena à colonização portuguesa. E esse conflito ele foi registrado no Diário de Viagem ao Rio Mariê de Antônio José Lande, que era um membro da Comissão da Demarcação de Limites, né? Então, o que aconteceu? Era uma expedição de descimento, né? Algumas canoas que os índios remavam, subindo o Rio Negro, com 5 principais nelas: Manacassari, Aduana, Mabé, Cacuí e Jananitari. Então, o que aconteceu? Essa expedição, partindo para o Rio Marié com esses principais, a ideia era que esses principais pudessem então descer com os seus povos para as povoações portuguesas. Mas, por exemplo, Mabé e Cacuí, que estavam no comboio, eles desistiram disso, né? Não quiseram mais descer. Porém, o Manacassari e a Aduana continuaram junto com os portugueses e trouxeram seus povos nesse processo, né, de descimento. Aceitaram. Acontece que nas canoas, acompanhando a expedição, né, talvez motivado pelo que Mabé e Cacuí decidiram, né, porque não aceitaram o descimento mais e acabaram saindo fora, o que Manacassari fez? Tardiamente, já subindo o rio com os portugueses, acabou dizendo que iria, né, se despedir daquela expedição, porque ele ia se reunir com a sua gente para fazer um encontro alegre. Mas os membros dessa expedição, eles ficaram meio receosos disso, né? Então, o que aconteceu? Quando, né, um desses membros, o Cabo Muniz, reencontrou, né, com toda a expedição o Manacassari, eles estavam na aldeia de Manacassari fazendo farinha, né? E o Cabo Muniz então disse assim: então, vamos descer? E eles falaram: depois de fazer a farinha, né? Quem disse isso foi o principal, o Manacassari. Então, o que acontece? O Cabo Muniz olha à volta e começa a ficar preocupado, porque Manacassari, ele estava ali, né, presente, mas vários índios estavam chegando com arcos, flechas e arcabuzes, né? E o que aconteceu? Os índios partiram para cima,
dos membros da expedição mataram, né, vários portugueses nesse ataque, né? A expedição, então, de descimento foi um fracasso. Claro que os portugueses não deixaram isso assim, né? Não engoliram, né, esse ataque dos índios e as mortes vivenciadas lá, vividas por aqueles que... quer dizer, as mortes que aqueles que sobreviveram viram, né? Então, o que aconteceu? 3 anos depois, a reação portuguesa foi cruel. Eles foram até a povoação de Manassacari e arrasaram essa povoação, né? Então, isso aí é só um exemplo, isso no Rio Marie. Mas as rebeliões, elas não aconteceram somente no Rio Negro. Elas também ocorreram no Rio Branco. E lá aconteceram alguns levantes importantes. Nós vamos aqui citar apenas um. O que aconteceu em Nossa Senhora da Conceição, neste aldeamento. Lá, alguns índios principais foram presos porque estariam planejando fugas em massa. Então, ocorreram várias detenções. E, nesse processo, alguns maus tratos também foram vistos. Dentre eles, um sofrido por um índio chamado Pedro, que padeceu nas mãos de um soldado. E este episódio acabou agravando a situação neste aldeamento, porque gerou um clima de revolta. E isso foi se espalhando para outros aldeamentos também, como Santo Antônio e Almas, gerando ainda mais insatisfações. O que aconteceu? Esse clima de revolta acabou sendo sufocado pelos colonos, né? O que ocasionou novas prisões e gerou mais insatisfações, a ponto de alguns índios que ali estavam presentes, em represália, matarem 3 soldados e depois fugirem, deixando também o aldeamento. Quer dizer, as fugas acabaram ocorrendo e ainda mataram alguns soldados. Tudo por força, né, da repressão e das prisões de alguns principais, prisões estas realizadas pelos portugueses, né? Então veja, levantes, rebeliões, inclusive no Rio Branco, né? Então, como nós vimos, além, né, da resistência dos Mundurucus, dos Muras, nós temos também inúmeros levantes no Rio Negro e no Rio Branco. Citamos apenas um, mas no livro do professor, um de cada, né? Um do Rio Negro e um do Rio Branco. Mas no livro do professor Francisco Jorge você tem essas rebeliões, esses levantes mapeados, ok? Bem, como vocês observaram, tanto no Rio Negro quanto no Rio Branco ocorreram algumas rebeliões. Claro, nós apenas mencionamos um exemplo de cada, mas a partir daí ficou bastante visível que, além dos Mundurucus e além dos Muras, outras etnias indígenas se rebelaram nos aldeamentos, seja por conta de maus tratos, seja por conta, não é, de uma série de situações que causava insatisfações, e claro, não estando satisfeitos, acabavam fugindo ou até mesmo quebrando acordos realizados nos descimentos, enfim, de modo que os índios reagiram firmemente à tentativa de dominação portuguesa no Vale Amazônico, e isso é importante sublinhar, não é? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o diretório, mas destacando o seguinte: o diretório, embora sendo uma política indigenista, ele não foi implantado no vazio. Havia grupos indígenas que responderam a esta legislação indigenista e responderam com uma política indígena.
política indígena aqui já destacada. Nós podemos entender essa resistência realizada pelos povos indígenas dentro desse universo da política indígena, né? Então nós vamos, na próxima aula, tratar justamente dessa questão do diretório e dessa política indigenista versus política indígena. E, claro, as consequências disso. Então, até a nossa próxima aula.